Falar sobre os vários tipos de designs de aparelhos intraorais para avanço mandibular, para o tratamento da apneia obstrutiva do sono e vários dentistas que estão começando agora a atuar nessa área ainda não conhecem a grande quantidade de dispositivos que existem. E aí fica se perguntando por que tantos modelos diferentes, muitas vezes não entende a biofísica, mecânica de cada dispositivo, tenta então desbravar aí o design de cada um e muitas vezes não sabe diferenciar um dispositivo do outro. Então, por que essa quantidade? Bom, o que eu quero deixar claro para você é que essa modalidade de tratamento de apneia ela é nova comparada a todas as outras áreas da odontologia, né, que estão consagradas há vários anos, né? O sistema de trabalho com aparelhos intraorais começou a tomar força em 1980 e esse slide aqui está mostrando os principais aparelhos mais utilizados aí nos Estados Unidos, que nós seguimos então bastante influência, né, a norte-americana, e os principais aparelhos então que foram utilizados aí, que mais fizeram pesquisas, né, trabalhos científicos, foram com esses dispositivos: Clearway, Sonomed, TAP, MP Positioner e vários outros, que vai estar dando um aglomerado aí mais ou menos aí de uns 10 dispositivos mais conhecidos mundialmente, tá? E hoje nós podemos dizer que essa grande quantidade de dispositivos se dá porque muitos pesquisadores, cada um quis também desenvolver o seu próprio aparelho, sendo assim, dando nome a eles com os seus sobrenomes, né? E também por uma questão de evolução, para ter aí como conquista disso daí, diminuição de efeitos colaterais dentais de médio e longo prazo, ou seja, diminuir o volume do aparelho, está criando um aparelho aí que tinha mais versatilidade, ou seja, um aparelho que fosse mais simples a forma de titular, ou até mesmo caso eu precisasse ali de retroceder a mandíbula do paciente, eu poderia então destitular esse aparelho, né, voltar a mandíbula caso o paciente apresentasse algum desconforto. E esses aparelhos, os primeiros, não permitia tanta versatilidade e alguns efeitos colaterais eram muito mais notórios. Alguns aparelhos apresentavam muito mais efeitos colaterais do que outros dispositivos. E lógico, claro, a adesão do aparelho era muito importante, que está relacionada ao conforto. Se o aparelho, quanto mais confortável ele for, de menor volume ele for, enquanto mais ele promover lateralidade, né? Então ele vai fazer com que o paciente se adera mais um tratamento com o dispositivo intraoral, né? E no final de quase todos os projetos que se vê hoje, os dispositivos que promovem uma facilidade maior em ativar. Então, quanto mais o dispositivo ele for simples e não depender de tanta experiência, né, com experiência manual, com aparelhos ortodônticos e outros, é melhor, porque sendo assim ele fica mais convidativo também para o dentista estar atuando, já que de repente tem muito dentista que não é da área ortodôntica nem ortopédica, simplesmente pode ter um pouco de dificuldade com determinados tipos de aparelho, tá? Então é isso daí. Eu, José Roberto Ramos, sou o criador, tá, do dispositivo do aparelho intraoral de avanço mandibular odontoapneia, e para apresentar de uma forma didática, para uma melhor compreensão entre os tipos de dispositivos, de aparelhos existentes no mundo, eu me senti aí, né, eu me dei a liberdade de fazer uma classificação desses dispositivos. Então eu classifiquei todos aqueles dispositivos que têm as suas peças, os seus componentes ali, que são posicionados na região posterior, como sistemas de equilíbrio posterior, e todos os aparelhos que têm o seu elemento principal no espaço interincisal, ou seja, posicionado no espaço entre incisivos, eu nomeei como sistema de equilíbrio anterior. Então, ou seja, eu classifiquei como
os aparelhos que têm as suas peças e elementos posicionados na região posterior como equilíbrio posterior, e classifiquei todos esses que têm as pecinhas entre os incisivos como equilíbrio anterior. Então vocês podem ver aqui que tem o Clear Array, que tem um parafuso tipo IRAX posicionado no sentido sagital. Um lado dele fica apreendido aqui, ou seja, preso na parte superior, e os outros braços aqui se estendem verticalmente, encaixando nesses tubos telescópicos que ficam entre canino e premolar na parte inferior. Uma vez ativado esse parafuso, a mandíbula ela vai ser projetada, ou seja, vai ser anteriorizada, né? Então, o aparelho está recebendo aqui, então, uma titulação. Numa outra foto, você pode ver aqui de um outro ângulo. Esse aparelho ele tem aqui esse parafuso que fica no palato. Do meu ponto de vista, é um aparelho um pouco desconfortável para o paciente. É um aparelho que não permite os movimentos de lateralidade. É um aparelho volumoso, de certa forma. Depois aqui nós temos o sonodente, que é um dispositivo que permite a abertura da boca. Ele permite uma titulação de forma bilateral. Ele tem que ser ativado dos dois lados, ou seja, ativado dos dois lados. O dentista ele tem que ter um olho clínico bom para poder manter a simetria dos dois lados. Então, se ele faz um quarto de volta aqui, ele tem que fazer um quarto de volta lá, muito preciso, pode ser mais aqui e menos lá. E o dispositivo ele tem a liberdade, né, na região do palato, com um componente. Contrapartida, o dispositivo ele permite essa abertura da boca, e a abertura ela acontece sempre de forma natural para o sentido retrusivo. Então esse sentido retrusivo não é legal. Por isso esse dispositivo ele depende do uso de um elástico quase sempre, que vai segurar a mandíbula na maxila. Do meu ponto de vista, esse elástico ele não é muito competente para manter a mandíbula fechada. Da mesma forma, nós temos aqui um outro dispositivo de equilíbrio posterior que usa elástico, que é o Herbert Sleeve, e esse dispositivo também, no meu ponto de vista, ele permite a abertura da mandíbula no sentido retrusivo. Apesar de ser um dispositivo com os componentes muito caro, ele é um dispositivo complexo na parte de laboratório, né? Tanto o sonodente, tanto o Herbert Sleeve, como o MP Positioner também, o PM Positioner, desculpa. Esse dispositivo também, Dr. Packer, é um dispositivo que permite a ativação aqui, né, de forma lateral, como esse o Sonomed aqui também. E o que vocês podem observar é que todos esses dispositivos têm uma característica em comum, que é essas pistas oclusais de acrílico aqui, tá? Essas pistas elas se fazem necessário para sustentar o aparelho, sustentar a dimensão vertical do aparelho, já que suas peças, seus componentes principais estão posicionados aqui na região posterior, certo? Esses aparelhos que têm essas pistas oclusais, tá? Dispõem de efeitos colaterais a médio prazo, que no caso seria o maior efeito colateral observado e assistido clinicamente, é a perca da dimensão vertical, proveniente de um apertamento que o paciente faz de uma pista contra a outra, porque ele sente essas pistas tocando uma na outra. Então, naturalmente, uma pista quando toca na outra, ela é um convite para o paciente, para que o paciente possa apertar uma placa contra a outra, que vai liberar uma sensação de prazer inconsciente para o paciente, né? Apertando as coroas dos dentes para os seus respectivos alvéolos. Com isso, ao longo do tempo, vai ter uma perca da dimensão vertical muito grande, porque o paciente ele oclui, ele fecha a mandíbula com um efeito tesoura, e a região mais acometida é a região aí de segundos e primeiros molares. Então, o que se vem mostrando aí, as pesquisas, né, e essa avaliação essa avaliação clínica é que esses aparelhos de equilíbrio posterior têm esse efeito colateral e cria-se uma sobremordida no paciente a médio prazo, e aí a longo prazo isso daí vai agravando cada vez mais, entre 2 a 3 anos de uso, e é possível ver, o paciente já relata que os dentes posteriores não estão tocando. Já os dispositivos de equilíbrios anteriores, que
são os dispositivos que têm as peças posicionadas entre o espaço interincisal aqui, que no caso seria o TAP do Dr. Thornton, tá? O ortoapneia do técnico Jesus Garcia da Espanha e o odontoapneia, que é a criação minha. São dispositivos que ficam posicionados entre o espaço interincisal. Então, sendo assim, não há necessidade de você estar utilizando as pistas de acrílicos posteriores. E com isso, você tendo um espaço aqui aberto, sem essas pistas, o que vai equilibrar o dispositivo de forma verticalmente, seria o côndilo, que por sua vez tem um sistema de união aqui na região anterior, não havendo necessidade então dessas pistas, dispensando essas pistas, que vai então aí estruturar o dispositivo verticalmente, que vai estar liberando esses possíveis efeitos colaterais. Lembrando que todos os dispositivos, independente qual seja o tipo de classificação dele, se é o de equilíbrio posterior ou de equilíbrio anterior, funcionam perfeitamente quando bem indicado através do diagnóstico, porque a mandíbula não é capaz de saber que quem está posicionando ela, se é um dispositivo de equilíbrio anterior, tampouco um dispositivo de equilíbrio posterior. O que vale saber é que toda essa parte de design do dispositivo, uma criação inteligente de um dispositivo, ela vai promover mais facilidade para o dentista, tá, na sua gestão, vai promover mais conforto para o paciente, com isso vem o quesito de adesão ao tratamento. Então, tudo isso são peças-chave fundamentais para você ter ideia que tipo de aparelho você vai eleger para esse tipo de paciente. Suponhamos que ele é um paciente hiperativo, jamais ele conseguiria suportar um dispositivo desse rígido que não permite movimentos de lateralidade. Sem contar que a incidência de quebra de rupturas em dispositivos de equilíbrio posterior é muito maior do que comparado aos equilíbrios anteriores, porque os dispositivos de equilíbrios anteriores permitem movimentos de lateralidade e abertura com abundância, já os de equilíbrios posteriores não, os movimentos de lateralidade são bem assim limitados, né? Origem do dispositivo ou aparelho de intraoral de avanço mandibular odontoapneia. O dispositivo odontoapneia nasceu de um projeto referente, né, ao dispositivo TAP, o Thornton Adjustable Positioner, é um dispositivo do Dr. Thornton dos Estados Unidos, e do dispositivo do espanhol Jesus Garcia, que é um técnico de laboratório. Bom, contando resumidamente a história, quando eu vi esses dois dispositivos há muitos anos, né, e me encantou a ideia, porque eram dispositivos que permitiam total liberdade de movimentos laterais, permitia o paciente fazer uma abertura, não só pelo fato dessa total liberdade, mas o fato de não ter incidências de quebras, de rupturas, igual aos outros dispositivos que eu já estava habituado a trabalhar, que no caso seria o Clearway, outros dispositivos de equilíbrios posteriores, que tinha uma certa dificuldade em relação ao paciente a se aderir ao tratamento, porque era volumoso, era um dispositivo que simplesmente quebrava com facilidade, e vários outros também que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, o dispositivo TAP é um dispositivo que é composto por duas peças. Ela tem tipo esse gancho de agarre que encaixa nessa fivela inferior do aparelho, e o espaço interincisal ele fica muito dimensionado. Então, simplesmente, quando o paciente faz os movimentos de lateralidade, tem fricção desse gancho metálico com essa fivela metálica. E vários pacientes que usaram esse dispositivo, eles relatam dessa fricção, do barulho que faz ao mover. Se o paciente tiver um sono um pouco leve, ele vem a se despertar, né? O Jesus Garcia da Espanha, ele pegou a ideia do Thornton e resumiu num único só componente, também de aço inox. Tem aqui então o parafuso aqui, né, que pode ser ativado tanto no TAP quanto no ortoapneia. É ativado através de uma chave, e com isso a mandíbula vem vindo mais à frente, ou seja,
as titulações acontecem por intermédio de uma chave. Quando eu vi os dois dispositivos, eu me encantei. Então eu pensei, bom, eu queria algo que eu conseguisse também fazer esses movimentos de lateralidade, e só que eu não queria que o paciente descobrisse que o aparelho pode ser ativado com a chave, se aventurando ali com um clipe, alguma coisa. Eu queria que o dispositivo fosse ativado somente pelo dentista, de forma alguma o paciente tivesse acesso à ativação, ou seja, à titulação. Então eu pensei, se eu colocar dois tubos telescópicos no sentido sagital, eu consigo esse efeito, porque o aparelho vai se mover no sentido sagital, eu posso adicionando elos. Então eu uso uma conexão dupla aqui com dois tubos para fazer os movimentos de lateralidade. Então, bingo, consegui desenvolver o projeto. Observe que o dispositivo odontoapneia é totalmente diferenciado desses outros dois dispositivos e por esse motivo não se trata-se de uma cópia. Esses outros dois dispositivos me deu inspiração para desenvolver o meu projeto. Então, observem, esse é o componente principal do TAP, esse do ortopneia e esse do odontoapneia. O TAP, como eu disse antes, ele é ativado ou titulado com uma chave, o ortoapneia igualmente, o odontoapneia diferentemente é com a adição de elos ativadores, que vai junto com o dispositivo uma vez entregado pelo técnico de laboratório, ele manda as pecinhas ativadoras. Observem aqui que o ortoapneia, que são todos esses três dispositivos da linha de equilíbrio anterior, o que eu quero fazer é um comparativo, todas essas peças posicionadas no espaço interincisal, como fica bem dimensionado o ortoapneia, quanto o TAP também, abre bastante. Já o odontoapneia, ele é mínimo, ele abre muito menos em relação aos outros, então já apresenta também essa vantagem, ou seja, a primeira vantagem é a ativação através dos tubinhos, que somente o dentista consegue fazer isso, o paciente jamais, e a dimensão interincisal, que também é bem reduzida quando comparado com os outros sistemas. No início do projeto, como eu tinha dito nas outras apresentações, o dispositivo odontoapneia foi feito com metal. E nós observamos os ruídos, que o paciente sentia, as fricções de metal com metal e substituímos então por esse sistema de fibra de vidro. Então aqui nós temos uma visão geral dos três conceitos, para que vocês possam observar a origem do odontoapneia com semelhança de funcionamento e design dos outros dois dispositivos que inspirou então a idealização desse projeto. De situações dentárias para o emprego do aparelho intraoral odontoapneia ou para o dispositivo intraoral odontoapneia. Bom, acontece muito nos consultórios dos pacientes chegarem e fazer aquela avaliação inicial do tipo da situação dentária e então você vai se encontrar lá com o paciente usando o PPR. Lembrando que a quantidade de dentes suficientes para cada arcada seria 8 elementos. E acontece de ter PPRs ou prótese parcial removível também, pode ser aquele outro sem gancho, para provisória, também conhecido como perereca, com bateria de incisivos ou bateria de dentes posteriores. O que nós podemos dizer é que, uma vez o dispositivo ou aparelho confeccionado sobre próteses parciais removíveis, o dispositivo ele pode ficar um pouco comprometido na questão da retenção na boca do paciente. A adesão do aparelho, ou seja, o conforto do paciente também é diminuído por uma questão de volume. Essas armações que tem esses ganchos vão ter que ser aliviadas. E esse aparelho, uma vez encaixando sobre essas PPRs, pode apresentar então uma situação que você vai ter que fazer alguns ajustes. Na maioria das vezes são ajustes difíceis, trata-se de reembasamentos, que vai ter que ficar moldando e controlando isso daí. Pode demorar aí até uns 60 dias para você conseguir acertar a comodidade da retenção do dispositivo. Então aconselha-se que, na maioria dos casos, o aparelho seja confeccionado sem as próteses. O inconveniente é que, muitas vezes, o paciente ele tem uma relação conjugal e o próprio cônjuge ali não sabe que o parceiro ali usa prótese
Então deve-se perguntar ao paciente antes se existe algum problema em ele remover as próteses para dormir, porque uma vez você confeccionando com as próteses e o paciente removendo em casa as próteses para encaixar o aparelho, pode ter um problema ali. E então, um problema simplesmente que o paciente vai ver, se encontrar numa situação constrangedora do lado do cônjuge, do parceiro, e então por isso pode retornar no seu consultório e falar: olha, ali tive problema, quero fazer o aparelho agora sobre as próteses. Então seria interessante você estar vendo isso antes, mas o ideal mesmo seria fazer o dispositivo sem as próteses. Já em casos de próteses totais superiores, é possível fazer, porém no caso de prótese total inferior, é contraindicado o uso. Poderia ser no caso de um protocolo, uma prótese, né, sobre implante, tanto superior quanto inferior também, tranquilo de fazer. Porém, a prótese superior removível, ela tem que ser uma prótese muito bem ancorada, ou seja, uma prótese bem estabilizada. Se for prótese superior dessas frouxas que está caindo facilmente, então contraindicado também. Então, lembrando que pode-se fazer a caráter desbravatório para descobrir se vai ser competente, tá? A estruturar, segurar essa mandíbula durante o sono. Em alguns casos, o aparelho desloca a prótese superior, pode criar irritabilidade, machucar o paciente. Então, pode-se fazer como tentativa, mas desde que a prótese superior esteja bem adaptada. Aqui temos um caso de protocolo superior e inferior, caso de sucesso, né? Sem problema nenhum, foi feito dispositivo, com toda tranquilidade. E simplesmente a prótese total superior, quando você faz algum tipo de titulação com o aparelho, desloca a prótese também, e a prótese que nós podemos observar, e a prótese ela fica basculando muito quando você ativa o dispositivo, ou seja, titula o dispositivo. Em relação às facetas laminadas, é fundamental que você informe o técnico de laboratório que o paciente usa a faceta, para que ele possa estar fazendo seleção então, de uma placa especial. Essa placa, um lado ela é macia, outro lado ela é rígida. O lado macio vai ter contato direto com as facetas, evitando assim que as facetas possam estar vindo a trincar no ato de inserção das placas. Então, isso deve ser levado em consideração. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração é que o dentista tem que falar para o paciente que o uso dessas placas por conta das facetas tem uma vida útil menor. Então, pode ser que o aparelho apresente aí ele fique frouxo num determinado curto espaço de tempo, não havendo nenhuma hipótese de conseguir reembasar esse aparelho com resina acrílica. Sendo assim, então, informado ao paciente que a forma de resolver o problema seria fazer um novo aparelho e custaria um valor outra vez para esse paciente. Então, fica aí a informação para que você possa estar passando para o seu paciente que tem faceta.